Bem, eis-nos aqui novamente às 6 horas da manhã para desenvolver finalmente o assunto principal dessa série. Já criamos uma playlist, já temos 2 vídeos, o vídeo anterior a este e o anterior ao anterior. No anterior, então tem dois vídeos na playlist. O primeiro, eu peço desculpa por não ter cumprido a minha promessa de publicar logo depois de Maçonaria Sem Segredos, Cristianismo Exótero Político ou História Política da Cristandade. Um dos dois títulos. Vamos colocar, ou o título será História Política da Cristandade, ou o título será Cristianismo Exótero Político. Ainda não decidi, mas será publicado e vai ser empolgante. Vocês terão acesso a dados que eu suponho que vocês não descobrirão com muita facilidade. Claro que um bom pesquisador vai conseguir. Eu não estou dizendo que vocês não vão conseguir. Olha bem, frisa bem, vocês não conseguirão com muita facilidade. Aí eu peço desculpa no vídeo, que esse é o terceiro, regredindo 3 vídeos, que esse vai também para o playlist. Esse será o vídeo 3 de um playlist. No primeiro vídeo do playlist, que eu coloco Covid-19, né? Então, vocês vão encontrar um pedido de desculpas por não ter dado continuação. Estou repetindo para ficar bem claro. Por eu não ter dado continuação, a pressa é inimiga da perfeição, ao que eu tinha prometido. Ou seja, peço desculpas. Não vou cumprir o prometido porque achei algo mais importante. Isso aqui. Algo mais candente, algo mais atual. Aí no segundo vídeo, eu aí faço um resumo do que seria, ainda com o título de Covid-19, do que seria a série Cristianismo Exótero Político. Ou seja, recapitulando, é um playlist de 3 vídeos que eu vou publicar, já está publicado. Esse não, porque eu estou gravando agora, mas 2 vídeos que tem lá. Primeiro, desculpas porque eu não cumpri o prometido ao fazer a síntese de Maçonaria Sem Segredos, publicando uma matéria nova chamada Cristianismo Exótero Político, História Política da Cristandade. O vídeo 2, aí eu digo, se eu fizer, ou quando, seria inadequado. Quando eu fizer, porque depois desses vídeos eu vou fazer, já está o material todo junto, todo material. Quando eu fizer o História Política da Sociedade, será mais ou menos assim. Vou dar aqui o resumo. E aí eu dou o resumo. Esses vídeos já estão publicados, já estão postados, já estão publicados, e agora aqui vai o terceiro. O motivo de eu ter interrompido a série, de eu não ter cumprido a minha promessa, então é isso aqui. Encontrei esse material. Os Rothschild, ou Rothschild, vocês sabem que a Águia das 2 Cabeças tanto faz, isso vai lá para Cristianismo Exótero Político, que eu não botei ela não. Mas a Águia Bicéfala já é uma figura conhecida. Então, os Rothschild planejaram os testes biométricos Covid-19 em 2015, ou seja, uma denúncia de que os Rothschild patentearam testes biométricos para o Covid-19 em 2015. Bem, o material aqui é bom, eu vou ler para vocês, mas eu vou colocar logo aqui de antemão que essa matéria está publicada no site do Anonymous, que ninguém sabe, já disse isso. Para que lado chuta? É o único time de futebol que tem 2 gols, e ele ora chuta para o gol de lá, ora chuta para o gol de cá. Ninguém sabe qual é o objetivo do Anonymous. Dizem que é um braço do famoso Illuminati, e assim eles estão querendo confundir a população, principalmente os pesquisadores como eu e outros,
né? Eu respeito muito o meu queridíssimo professor Jonathan Matias. Acabei de ver um vídeo dele sobre a falsidade do Código da Vinci. Belíssimo. Um trabalho em que ele acha que ele se excedeu, soberbo. E eu faço a minha observação. Eu compartilhei e faço o meu comentário. Parabéns, Jonathan. Vamos em frente, mostrando a verdade. Ele faz, vejam, está no meu Face, está na lista de vídeos dele, História do Cristianismo, ao contrário daquele outro filósofo que, quando fala sobre cristianismo, ele diz que Jesus Cristo não disse que era Deus, nem disse que era Cristo. Ao contrário, o meu colega, honro, mencionando aqui, professor Jonathan Matias, numa série longa chamada História do Cristianismo, que é totalmente verdadeira, ao contrário dos filósofos que não sabem o que é uma pesquisa séria, uma coisa absurda, porque eu acho que em filosofia, a primeira coisa que nós aprendemos no curso de filosofia, eu fiz um de filosofia, 2 de teologia. E em todos os dois, em todos os 3 cursos, aí temos uma disciplina chamada metodologia científica. Então, insigne filósofo, que eu não vou pronunciar o seu nome, porque na verdade parece que eu estou obcecado por você. Estamos numa briga de namorados. Não, não é isso. Estamos numa briga entre a mentira e a verdade. E aqui eu coloco Jonathan Matias, professor, colega meu, de história, agnóstico, portanto, não tem comprometimento religioso. E aí ele faz, no vídeo que eu peguei, que não é o primeiro da série, eu agora vou assistir a série toda, viu? Remeto vocês para lá porque eu não tenho interesse em monetização. Quando nós estamos fazendo, eu e meu sócio Bruno Melo, que é o meu neto, estamos fazendo um livro que já está feito o script, que será sobre sociedades secretas. Não sei se exatamente o título será esse, mas o que está provisoriamente no script é sociedades secretas. Então, este seria a minha possibilidade de monetizar. A sugestão não foi minha. A sugestão foi de uma médica que é fisioterapeuta, não vou declinar o nome dela, ela é muito reservada. E como ela tem uma aluna aqui em Duque de Caxias, que é minha queridíssima irmã, também não vou dizer o nome, que é através da minha aluna. Então, quando ela, fisioterapeuta, marca uma sessão com a minha aluna aqui de Duque de Caxias, veja, a minha aluna desempenha 2 papéis. Primeiro papel é minha aluna aqui em Duque de Caxias, pessoalmente. Ela é uma das poucas pessoas, das 4, que eu permito ter aula presencial aqui, nesta sala, cuja estante, graças a Deus, vocês já viram ali, ó, o livro está voltando aos pouquinhos. Aquela parte lá de cima, em frente do jarro, que é na linha do jarro, aquela parte não existia. E, o que é mais? Aquela parte ali, ó, abaixo do jarro, aquela parte não existia. E há outros aqui. Mas essas 2 são evidentes. Então, a parte aqui que são a coleção de Padre Antônio Vieira, a coleção de História do Brasil e uma coleção de Machado de Assis e depois uma coleção de vultos célebres, onde consta um livro fantástico. Churchill, o fumador de charuto, isso vai ser para a série Cristianismo Exótero Político, tá? Então, vocês vejam que eu não estou tendo pressa. Estou fazendo a coisa devagar, que é para vocês poderem digerir, processar. Então, ali tem, primeiro, em marrom, foi presente de um aluno meu, presente não. Eu dei um curso a ele para fazer concurso Banco do Brasil, ele passou e ele disse, olha, eu vou te dar de presente, você não exige o pagamento, essa coleção. E me deu obras completas do Padre Antônio Vieira. Sermões fabulosos para mim que sou cristão. Qualquer cristão vai ler, e não somente eu, mas qualquer evangélico. Não, talvez eu não goste, porque ele faz citação da Septuaginta e os evangélicos têm a Tanakh. Então, há livros que ele cita ali, que na Bíblia protestante não consta. Mas vai lá, está ali, uma coleção preciosa. Ó, meu dedo está apontando para ela, está ali, ó, embaixo do jarro, está ali. A primeira coleção marrom são Sermões do Padre Antônio Vieira. Depois vem a coleção em azul, que é História do Brasil. Depois, onde eu lerei para vocês a célebre Carta de Pero Vaz Caminha, que tem um detalhe curioso.
Majestade, dizendo Dom Manuel III, venho dar-vos através desta a notícia do achamento da vossa nova terra nova. Achamento, olha que brilhante. Ele não disse descobrimento. Os livros de história, quando eu tinha 13 anos, de 11 a 13 anos, fazendo curso ginasial, dizia o descobrimento do Brasil. Não, descobrimento não, foi achado. Então, essas mentiras, né? Hoje eu não sei, não tenho olhado um livro de história do Brasil para ver se ainda é o descobrimento do Brasil. Deve ser. Eles continuam tão canalhas quanto ontem e os donos do sistema querem isso. Mas Pero Vaz caminha naquela coleção de história que vem logo a seguir, ali, ó, depois da do padre Antônio Vieira. Eita, meu Deus do céu, como é difícil. Depois da do padre Antônio Vieira em marrom, aqui embaixo do meu dedo, vem História do Brasil. Essa carta eu vou ler para vocês e vou ver quais foram as repercussões dela. Logo a seguir, uma coleção de Machado de Assis, que é por literatura. E depois vem uma coleção de livros sobre vultos célebres. Ali está Winston Churchill, de charuto, frente à sala dele. Olha só, ele devia estar lá dentro para receber o convidado dele, ou quem agendou aquela hora. Ele sai da sala dele, a secretária está... A foto vai ser mostrada para vocês, mas só na série Cristianismo e Exótica Política. Mas vou descrever. Uma sala, a porta de uma sala. A sala do Winston Churchill, escritório dele, em Londres. À porta da sala está a secretária dele, que anunciou a ilustre visita, Bernard Baruch, na época o braço direito da família dos Rothschild, o clã do Rothschild. Então ele aparece, ele vem da sala dele, não fica na sala dele para esperar Baruch, não. Ele sai, ultrapassa a porta, a gente vê a enfermeira a uma certa distância de 100 metros, e ele vindo para cá com charutos na boca e com o chapéu na mão, um homem enorme chamado Bernard Baruch, que foi quem executou os planos que Pike tinha feito em 1700. Nós estamos em 1939, né? Vamos situar? Bernard Baruch vai visitar Winston Churchill em 1939, provavelmente setembro, outubro, quando começa a Guerra Mundial, agosto, setembro, outubro, a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que a primeira foi por aí, mas não sei bem o mês, mas na nossa série estará bem claro. Então, ao invés de deixar que o ilustre visitante entrasse na sala dele e o adentrasse levado pela secretária, ele não faz isso. A pessoa é importante demais. Então, o que é que o homem do charuto faz? Ele vem receber o convidado. Aí você vê ele diante do convidado. Ele com um olhar de babaca, Churchill, com um olhar de idiota, que é o que ele foi, né? Manipulado o tempo todo por Rothschild. A Segunda Guerra toda foi um planejamento de Rothschild. Eu vou botar entre os meus vídeos de cristianismo e exótico político o vídeo da Segunda Guerra Mundial, que agora vocês vão valorizar. Porque vocês estão percebendo que há uma agenda, não é uma conspiração. Demonizaram a palavra conspiração para que alguns idiotas pagos fizessem ideias absurdas, já disse isso, e assim desmoralizassem o meu trabalho e o trabalho de pesquisadores sinceros, honestos, que fazem denúncias de que há, por trás dos bastidores, há uma história que a história não conta. Como essa que o Pero Vaz Caminha faz ali, na sua carta do descobrimento, que ele não usa a palavra descobrimento. Descobrimento seria descobrir o que está coberto, ou seja, ninguém sabia da existência, que um lençol cobria o que hoje é a América, né? E então Colombo vai e descobre a América Central, depois percebe-se que a América Central é uma extensão que vai dar na América do Norte, e aí a América do Norte vai ser povoada pelos Pilgrims, que são os primeiros ingleses que saem fugindo das perseguições políticas. Desgraçadamente, a Igreja Católica, eu tenho que confessar, porque aqui é o canal da verdade, então perseguições políticas, e aí um navio cheio de pilgrims, que quer dizer peregrinos, então saem das guerras, para fugir das guerras religiosas, saem e vão para os Estados Unidos. Eles vão povoar os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ao contrário de nós no Brasil, foram povoados por
um grupo de protestantes chamado de Pilgrims. Eu acho que mais ou menos seriam equivalentes aos batistas, acho, não tenho certeza. E assim, olha que maravilha, os Estados Unidos da América tiveram como seus primeiros povoadores os Pilgrims, ou seja, um grupo de protestantes, provavelmente da Igreja Batista, ou qualquer outra semelhante, mas sérios, que aí começam a trabalhar pelo desenvolvimento da sua nova pátria. Vão encontrar dificuldades, porque os indígenas, os peles vermelhas, são donos da terra. Essas dificuldades, eles entram pelo nascente, portanto, pelo leste. Eles aportam no leste do continente americano. Estou adiantando um pouquinho do cristianismo esotérico político, né? Porque não tem como não fundir as duas coisas, já que isso aqui não deixa de ser cristianismo esotérico político, viu? Isso afetou o mundo politicamente de uma maneira inconcebível. Então, eles aportam no lado norte, sul, leste, leste, do lado leste. E aí eles vão entrando para o oeste. Os famosos faroestes americanos, Far West, quer dizer, o distante oeste, onde eles vão tentar encontrar mais terras, lugares onde eles vão fazer cidades, mas principalmente criar gado e plantar, ou seja, a agricultura e a pecuária. E aí eles vão começar a entrar. Só que os índios estão lá. Os Sioux, os Apaches e vai outros, né? Os peles vermelhas são aqueles que usavam uma coisa que o Neymar decidiu fazer, como é que era aquela tribo que tinha moicanos. E então esse pessoal já é dono da terra. Como aqui no Brasil, quando os portugueses chegam, a Esquadra de Cabral encontra os índios que são donos da terra. Só que os índios do Brasil têm uma lenda em que ele diz que foram visitados pelos deuses e a lenda passa de boca em boca, de tribo em tribo, e eles, quando veem as caravelas de Cabral flutuando em cima das águas com uma coisa monstruosa, com a cruz de Malta, que era do templário Dom Henrique, o navegador, né, pertencia à corja dos Rothschild, portanto era um canalha. O infante do Henrique empregou a fortuna dele? Não. Ele empregou a fortuna dos Rothschild, com o nome ainda de Bauer, porque eles são camaleônicos. Então, de 1300 a 1680, eles vão usar o sobrenome de Bauer. Veja como é que são os filhos do diabo, os amantes da mentira. Aí, em 1700 e pouco, que eu vou dar a data detalhada, eles são eleitos pela Carral como sendo os descendentes espirituais de Esdras. A Carral é o quê? É uma sinagoga de Satanás, segundo o apóstolo João no seu livro Revelações, chamado por nós Apocalipse. Então, esse infante vai construir uma esquadra e constrói essa esquadra. A história diz que com o dinheiro dele, e essa esquadra é comandada pelo nobre português Cabral, Pedro Álvares Cabral, que tem no escudo uma cabra, por isso Cabral. E aí Cabral vem para, supostamente, ir para as Índias, mas a história é que ele vai terminar fazendo, por um equívoco, ele se desvia das costas da África, vai para as Ilhas Canárias, e aí as Canárias, ele se extravia, porque um dos navios se perdeu, de Vasco de Ataíde, parece, e ele aí vai procurar esse navio e termina chegando ao Brasil. Minha gente, é só vocês pegarem o mapa mundi, eu já estendi aqui para vocês, e vocês verem das Canárias até o Brasil o quanto de água existe, é o Oceano Atlântico. Então, essa imensa mentira foi colocada na nossa mente quando eu tinha de 11 a 14 aninhos, cursando no Ginásio Diocesano de Propriá, o meu antigamente chamado ginasial. Olha que absurdo! Tudo a história da mentira. E o que é que nós fazemos? Mostramos por trás dos bastidores. Vou mostrar a vocês a Carta de Pero Vaz, uma obra-prima de literatura. Eu sou sou professor de português, licenciado em letras, português e inglês.
expressão oral e escrita em língua portuguesa e língua inglesa, literatura portuguesa e literatura brasileira. Na literatura brasileira vamos encontrar essa obra-prima. A primeira carta escrita do Brasil para a Europa, para Dom Manuel III, diz: Majestade, escreva essa carta para vos dar notícia do achamento dessa vossa terra nova. Ora, vamos analisar etimologicamente. Eu sou professor de português, então não tenho a menor dificuldade de analisar, de saber. Você sabe o que é etimologia? A origem de uma palavra. Étimo é a origem, é grego. Então, vamos ao étimo, vamos à etimologia. Descobrir. Des quer dizer o contrário, e cobrir é a raiz que todo mundo sabe. Por exemplo, eu não uso chapéu, não estou com a cabeça, mas estou com os olhos cobertos pelos meus óculos. Ó. Os óculos são fora aqui, os olhos estão descobertos. Eu pego os óculos, boto nos meus olhos e os meus olhos ficam cobertos. A afirmação mentirosa da história do Brasil é que o Brasil estava coberto e foi descoberto por Pedro Álvares Cabral com... parece que 10 navios, eu vou fazer os dados aqui, são assim, aproximados, pelo que a minha memória lembra, né? E 400 degredados, 600 homens de armas e 9 jesuítas ceifeados pelo padre Manuel da Nóbrega. Olha, gente, isso eu estudei no primeiro e segundo ano ginasiais, eu tinha 11 ou 12 anos, então não exijo que a minha memória lembre, mas é facílimo fazer uma volta ao passado, reestudar isso e mostrar a vocês. Então, 500 homens de armas, portanto um pequeno exército, ele esperava a resistência, mas os índios receberam como os deuses que vieram conviver com os índios, coitadinhos, se eles soubessem quem era que estava ali. 400 degredados, todos eles presos, bandidos, canalhas, não se submetiam às leis, portanto, transgressores. É essa população, ao invés dos pilgrims, que vem popular o Brasil. Então existe uma piadinha que eu vou colocar aqui, que Jesus Cristo está no céu, olhando para o globo terrestre, com todos os continentes desabitados. Relaxar um pouquinho, tá? O professor Marlantes também tem humor. Aqui não é só seriedade, não. Eu sou uma pessoa bem-humorada. E aí, São Pedro é encarregado de povoar o mundo. E aí ele diz, faz ali os Estados Unidos. E aí Pedro diz, mas bota vulcões, bota terremotos. Na Flórida, então, bota os maiores terremotos do mundo. Bota aquela... Como é que é aquela cavidade enorme que é quando as duas placas tectônicas tentam se ajustar, é um terremoto danado. Chile, bota uma placa maior ainda. Quando o Chile, coitadinho, vive, eu não sei como alguém pode ver no Chile, que é de terremoto em terremoto. E aí, em determinado lugar perto do Chile, aqui, nós estávamos falando dos Estados Unidos lá na América do Norte, do Chile, que já é na América do Sul, e agora no Brasil. Ele se bote ali as maiores riquezas do mundo. Aí Pedro diz, mestre, eu não entendo, não está sendo justo, tu pregaste a justiça. Um dos seus mais famosos ditos é, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Tem um idiota que era amigo meu, que me roubou 11 mil reais, eu achando que ele era meu amigo, ele na verdade me roubou 11 mil reais. Quando eu descobri isso, eu dei um pé no traseiro dele, ele foi embora, mas já tinha me roubado. E eu criei desde os 16 anos praticamente educando. Eduquei? Não, ele tinha uma doença, deve ser doente. De fato é que esse tipo de gente, uma pessoa que você convive com ela dos 11 aos 50 anos, e nesse período, quer dizer, praticamente 60 anos, você cria essa pessoa, quer dizer, eu então tinha 60 anos e ele tinha 50, menos um pouco, agora é que ele tem 50. E aí essa pessoa, de repente, com essa intimidade toda, dizendo-se ser seu filho, me chamava por nome especial, que quer dizer pai, não vou dizer porque aí vai ser fácil encontrar quem é ele faz uma trampa através de um carro que eu comprei e botei nas mãos dele, e o carro ele devia me dar R$1.000 todo mês, e ele acontece que faz
percebendo que eu tenho coração mole, me engana daqui, me engana dali. Quando eu caio em mim e vejo, ele deixou de me pagar os R$ 1.000 que ele tinha que pagar todo mês durante 6 meses. Então, me roubou, aliás, pagou 6 meses e deixou de pagar 11 meses. Ele me pagou, vou colocar, durante 6 meses. Quem conhece o Pinta sabe de quem eu estou falando, mas não vou falar o nome dele não, porque poderia dar um problema. Então, durante os 6 primeiros meses, coloquei um carro novinho, tirado da agência, para ele fazer o trabalho dele. Ele fez, o compromisso era, me dá R$ 1.000 por mês e fica com o resto. Ele cumpriu durante 6 meses. Nos meses seguintes veio a pandemia e aí houve um tumulto. E nesse tumulto ele percebeu que havia uma chance, né, ficando quase praticamente em casa, de me enganar. E aí nos próximos 11 meses ele me enganou. E não me deu os R$ 1.000 por mês. E aí ele ficou com R$ 11.000 meu. Roubou, portanto, ladrão. Pois é esse tipo de gente, voltando ao foco, que vem povoar o Brasil. 400 degradados. Degredo é o quê? A pena de ir para, saindo do Brasil, ir para outro lugar, onde a pessoa é um estranho. Exemplo, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eu, quando funcionário da Varig e da TAP, na Varig eu preenchia bilhetes de passagem, tive o prazer de receber Gilberto Gil. Caetano Veloso não, é um antipático, viu? Caetano, se você estiver me ouvindo, naquela época, não sei hoje, mas naquela época você era a antipatia em pessoa. Também não há suas músicas lindas, não. E a Tropicália acho uma idiotice, porque se você fosse um pouco mais inteligente, você perceberia que nós somos patrimônio do Rothschild, desde que Dom Pedro I vendeu o Brasil, Dom Pedro I vendeu o Brasil a Rothschild para proclamar a independência do Brasil. Gente, olha quanta coisa eu estou atropelando, mas esse vídeo vai ser assim, atropelado, depois é que vou botar em ordem. Sabiam? A independência do Brasil é uma farsa. Dom Pedro I, quando José Bonifácio entregou a ele, lá, numa cidade turística, não lembro agora o nome, mas é muito famosa. Dom Pedro I estava lá com seus cavaleiros e antes de chegar lá tinha tido uma diarreia antes, e aí é nessa diarreia, ele dentro do mato, fazendo o que vocês todos sabem que nós fazemos, e aí quando José Bonifácio chega com a imperatriz Dona Leopoldina, ia até a cidade de Paraty, eu acho que é Paraty o nome, onde ele faria a primeira parada, renovaria os cavalos e continuaria para São Paulo para se encontrar com sua amante, a Marquesa de Santos. E a Dona Leopoldina, a princesa austríaca, sabia disso, mas não podia fazer nada, porque a imagem do monarca tinha que ser preservada. Então é assim hoje. A história é a história da mentira. E aí quando os pesquisadores como eu, Jonathan Matias e outros fazem belíssimo trabalho de Matias sobre a Mona Lisa, o Código da Vinci. Ele mostra a Mona Lisa, o Código da Vinci, e diz tudo errado, está assim no vídeo. Tive o cuidado de ver, tenho um respeito enorme por esse meu colega professor, e ele mostra os pontos absolutamente falsos no Código da Vinci. Então, escrito por mais um canalha, pago pelos Rothschild, não vou entrar agora qual é o mecanismo, mas é financiado pela BBC de Londres, e eu tenho Vittorio Messori, que foi convidado a participar, porque ele era um escritor italiano de grande cacife, de grande monta, e aí ele faz a denúncia. Né? Então, todo ano, a BBC de Londres promove um concurso. O melhor trabalho sobre Jesus, ou que afete Jesus, receberá um prêmio de $2 milhões, $3 milhões. Ele se candidata, porque ele é um simples jornalista, mas ele sabe que ele tem Vittorio Messori, Hipóteses sobre Jesus. Eu tenho um livro, poderia mostrar aqui, mas vai ficar para a série Cristianismo Exótico Político. Então, ainda não estou mostrando a vocês o trabalho dos anônimos, né? Mas essa bagunça aqui é necessária. Estou mostrando como é que é. Vocês estão habituados, estão com antolhos vendo aquilo que lhes é mostrado. Doutora Maria Pereira também faz a mesma denúncia. Só que ela, ao contrário de mim, ela faz calma, com um sorriso irônico nos lábios, e com esse sorriso irônico, ela faz a leitura da safadeza e faz aquele sorrisozinho irônico. Parabéns, doutora.
Estamos juntos, de mãos dadas. Também vejo seus vídeos, né? São eruditos. A senhora cita toda a bibliografia e alguns, a maioria são em inglês. Doutora Maria Pereda, outro canal que vale a pena ver, né? E aí, no webinário, ela faz a mesma denúncia que eu estou fazendo. O que foi a Conferência Econômica de Davos, feito por um judeu sionista, ou Ashkenaz, que aparece dando a conclusão. Karine Michelin diz, não foi nada daquilo, foi o que eu vou dizer agora para vocês, o mundo, metade da população do mundo vai morrer de fome. E aí um amigo meu, que eu também vou citar o nome, disse que ela disse isso porque ela é bolsonarista. Talvez ele diga também que o que eu vou mostrar aqui dos anônimos é porque eles são bolsonaristas. Na verdade, esse meu amigo parece que emburreceu, porque o programa é esse, emburrecer os brasileiros. Esse é o programa. Esse programa está sendo desenvolvido há muito tempo e nós recebemos nas nossas faculdades, nas nossas universidades, né? E também no curso menor, que na minha época era ginásio, segundo grau e o terceiro grau, agora já não é mais assim, mas o Ministério da Educação recebe da ONU, através de um mecanismo meio difícil de dizer, né, milhões ou bilhões de dólares para pegar o que eles mandam que seja o nosso currículo. E aí, quem criou isso? Esse fundo foi criado pelo pai de David Rockefeller. David Rockefeller, não lembro agora o nome do peste, mas é mais um satanista, mais um diabólico braço direito da família Rothschild. Todo mundo sabia que Rockefeller era amante de Rothschild, eu vou usar a palavra amante, porque os dois se davam muito bem. Então, na época do descobrimento do Brasil, o amante de Rothschild chamava-se Fernão de Noronha. E aí, o Brasil já está povoado, mas com poucos portugueses. Voltamos de novo à história da Carta de Pero Vaz. E aí, imagine, eu devia falar sobre a Carta dos Anônimos. Já estou na Carta de Pero Vaz. Mas é isso mesmo, esse é o meu modo de ser. Vamos chegar lá devagar, para vocês verem como tudo faz sentido. É uma agenda, essa agenda foi denunciada, mas alguns perversos comprados, né? Um tal de um Jones aí e outros. Então fizeram uma coisa chamada teoria da conspiração, que é para desmoralizar o que eu, Jonathan Matias, doutora Maria Pereda e outros que dizem a verdade, falam, dizendo os bastidores da história. Então eles, para nos desmoralizar, para que vocês fiquem com a ilusão de que os livros que vocês leem são bons, que falam a verdade, a cultura oficial é a certa. Não. A cultura oficial é a cultura da mentira ou da burrice. Da mentira porque é paga pelos Soros, pelos Rockefeller, financiados todos pelo Rothschild, segundo o rabino israelense Davidson Weiss. Ele é quem faz essa denúncia, que tem um poço de dinheiro. Tudo se resume ao Partido Sionista Mundial, criado por Ezra Carral, lá adiante. Então, isso vem até hoje nossos dias, e o cristianismo exaltado político será vamos dizer, o detalhamento de, rapidamente, o que foi de Esdras a Jesus. Já foi dito num vídeo, né, nos caminhos de Jesus e decifrando a Bíblia. Agora eu vou fazer os desdobramentos políticos e porque Jesus não pode ser considerado simplesmente um rabi galileu. Na verdade, ele estava num embate político crucial e o mundo foi dividido exatamente por isso. E aí, porque ele tinha uma mensagem, a mensagem de fraternidade. E aí, o que é que Esdras, o canalha, lá em 430 fez? A mensagem do egoísmo. Quem for por mim vai ficar rico. É só a gente se apropriar do Templo de Salomão e fazer dele o nosso Banco Central. Já disse isso. E aí o banco, num trabalho magnífico por Celso Silva, né, em PDF, da Universidade de Pernambuco, ele faz essa denúncia. Não sou eu. Então vocês encontrarão o que vocês quiserem. A verdade é só procurar. Porque está escrito, procura e achareis. Agora, muita gente não quer procurar.
se contenta em ter um livro, pega o livro, lê e está lá o descobrimento do Brasil. Então, a primeira coisa que nós estamos comparando aqui, veja só. Rothschild manda para a Inglaterra os Pilgrims, ou seja, peregrinos, homens de têmpera, honestos, íntegros, são protestantes, eu sou católico, mas tenho que reconhecer, que vão povoar os Estados Unidos da América e vão torná-lo a potência que é hoje. Mas eles devem estar se torcendo no túmulo por perceber que os Estados Unidos terminou sendo uma posse dos Rothschild, porque eles foram mandados, mas eles não sabiam. Quer dizer, o pastor que os orientou, embarquemos no navio e fujamos da guerra religiosa, que é o lema maçônico. A religião foi um problema, a religião católica foi cruel, a Inquisição foi um absurdo, e então esse pastor lá, que era um lambibota do Rothschild, então embarca homens de grande envergadura, honestos, coitados, inocentes, para as costas dos Estados Unidos, o lado leste, e vão lá povoar os Estados Unidos e vão agora ter aquela luta com os indígenas, que vai ser amplamente divulgada e fantasiosamente com o cavaleiro mascarado e o seu tonto, que é o índio que o segue, histórias lindíssimas, ou os outros filmes, não lembro agora, James West, que eu adorava ver James West, que caminha num vagão de trem para ir desbravando as cidades e tirando os bandidos que estavam aproveitando a situação de início de colonização do oeste americano, para fazer tramóias e enriquecerem. Então é uma coisa bonita esse filme. James West era o nome, a gente só assistiu no Canal Brasil, sumiu da praça. E finalmente, o que acontece é que os coitados dos peregrinos, sem saber, estão sendo a ponta de lanças dos Rothschild, mas vão povoar o continente americano e vão fazer dele uma belíssima nação, hoje considerada a mais poderosa do mundo. Enquanto isso, Dom Manuel III manda para o Brasil, em paralelo, quase no mesmo ano, uma esquadra de acho que 10 navios, comandados pelo nobre Pedro Álvares Cabral, e esse navio essa esquadra tem 600 homens de armas, de memória, 400 degredados e 9 jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Depois vocês vão saber, quando eu comentar a carta, por que os jesuítas e por que 600 homens de arma, mas os 400 degradados seriam o equivalente aos peregrinos americanos. Enquanto o Rothschild, sabendo porque é um clã diabólico, eles não trabalham para hoje, eles trabalham para daqui a 100 anos. Quer dizer, o Rothschild que governa o mundo hoje, Lord Nathaniel, barão de Rothschild, ele não está fazendo para ele. O anterior, o Davi René de Rothschild, não fez para ele. Embora tenha recebido do Edir Macedo, como homenagem à construção do Templo de Salomão no Brás, só temos 2 minutos. Então, enquanto os Estados Unidos são povoados por um grupo de protestantes inocentes, de homens íntegros, que vão construir uma belíssima nação até a Guerra da Independência, que foi a desgraça. E aí, no Cristianismo Esotérico Político, nós vamos dizer a vocês a Guerra da Independência, o que é que foi. A ruptura com a Inglaterra, e a ruptura com a Inglaterra significa o Rothschild já governava a Inglaterra, agora vai governar também os Estados Unidos, mas de modo separado. Porque governando a Inglaterra com os Estados Unidos como colônia, ele não teria condições de desenvolver os Estados Unidos ao ponto que ele queria para se tornar a maior nação do mundo e a maior potência bélica do planeta. Porque os ingleses têm vergonha. Os ingleses aceitam, de certa forma, o canalha que está lá, governando o mundo, o rei do mundo, como denunciaram os papas Bento XVI, Guénon, e no Lord of the World, do Senhor do Mundo, os papas Bento XVI e Francisco, então está morando lá. É muito simpático, viu? É rosadinho, o que mostra que ele não é judeu coisa nenhuma. Eu ia dizer um palavrão, mas não posso dizer, porque aí vocês vão dizer que eu perdi a linha. Então, mandam para os Estados Unidos protestantes íntegros, honestos, que estão dispostos a construir uma bela nação e encontram como adversário os índios. Ao contrário, Dom Manuel III
tentando encontrar uma nave perdida na altura das Canárias, acho que o de Tomás Coelho, é um coelho qualquer. Então, procurando o coelho, como Alice no País das Maravilhas, essa é uma história de Alice. Então, Pedro Álvares Cabral ultrapassa as Ilhas Canárias, pegue um mapa mundi, e vocês vão ver a distância das Ilhas Canárias para as costas africanas, que a ordem dele era costear a África para chegar às Índias, e desviando-se assim das costas para procurar Arnaldo Nicolau Coelho, Tomás Coelho, o Coelho de Alice, ele vai encontrar o País das Maravilhas, o Brasil. E aí Caminha vai dizer, ele não descobriu, ele achou, porque Dom Manuel III tinha dados, que nós vamos explorar depois, de que o Brasil já existia. Essa é a história. Isso hoje é fato. E Caminha, Pedro Reis Caminha, numa obra literária de grande vulto. Eu sou crítico de literatura e não sou mal não, viu? Sou dos melhores, porque o neotemplário lá que me chamou, eu não vou mais dizer o nome, porque eu fui alertado para a história de falar nomes. Pessoas do meu canal, né? Pessoas que gostam de mim e me amam, disseram, cuidado com os nomes. Quem já morreu, quem é uma personalidade de cérebro que não vai fazer nada contra você, diga o nome. Mas há certas pessoas, como certos filósofos ou certos falsos cientistas, que você não deve dizer o nome. Diga o milagre, não o nome do santo. Estou começando a pôr isso em prática, viu, minha querida irmã Mônica? Com certo, segurando um pouquinho a minha verve, que eu tenho uma vontade enorme de dizer a verdade nua e crua, então nós somos povoados por bandidos. Para que o Brasil se torne o quê? Uma colônia de escravos. E aí, os portugueses vindo para cá, que são canários, a primeira coisa que fazem é escravizar os índios que os achavam deuses. Já passei um minuto. Olha que diferença. Lá, os índios vão resistir, Sioux, Apaches, os que têm o cabelinho cortado, agora esqueci o nome dele, que o Neymar tentou imitar. Então, os Sioux são mais famosos, são a tribo mais poderosa. Os Apaches são requintados, né, e assim por diante. Então, os peregrinos protestantes vão ter que desbravar o Oeste. E aí vai ser o motivo que Hollywood vai produzir uma série de filmes sobre o Far West. Os filmes do Far West, o lendário Far West. Enquanto aqui no Brasil os portugueses chegam, Cabral deixa os pacientes degradados e vai para a Índia, que era para onde ele ia. Retoma a rota, ou seja, ele fez um desvio e uma baldeação e volta para a Índia. E o Tomás Coelho, ou seja lá quem for, foi-se. Ele não encontrou. Então sumiu nas Bermudas, no Triângulo das Bermudas, sem dúvida. Vamos aceitar essa tese. Ele não veio procurar Tomás Coelho coisa nenhuma. Ele tinha a ordem de Dom Manuel I ou III de simplesmente se desviar para achar o que Dom Manuel já sabia que ele ia achar. Então, Pedro Vaz Caminha na sua carta, detalhe que eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, língua para falar e cérebro para pensar, e não para separar minhas duas orelhas como vocês. Meus queridos amigos, acordem. Parem de usar o cérebro só para separar as orelhas. E aí vocês aceitam a história oficial. Graças a Deus, tem ao meu favor muitos. Entre eles destaco, doutora Maria Pereda, meus parabéns, estamos juntos. A senhora está fazendo um trabalho magnífico, mostrando o que foi o Fórum de Davos, o que é a verdadeira história da humanidade, né? Como é que os judeus Ashkenazi entraram através do Império Otomano na Alemanha e de lá se misturaram com os judeus Sefaradi, e hoje são eles que dominam o mundo. Mas os sefaraditas já têm muitos safados, porque os Ashkenazes só chegam no ano 800 depois de Cristo, e os semitas já eram da época de Esdras. Então, é essa a verdadeira história. O que nós pretendemos, portanto, eu, Jonathan Matias e a doutora Maria Pereda, vou lhe honrar com seu nome, professor Marlanfe, vamos usar nossos títulos, professor Marlanfe, professor Jonathan Matias e doutora Maria Pereda vão tentar mostrar os bastidores da história, cada um do seu jeito. Jonathan Matias com serenidade e com a técnica que o nosso livro vai ser usado, porque o meu neto Bruno sabe fazer toda aquela edição. Então, o livro será editado, eu terei que me comportar, não poderei usar essa verve, essa emoção, não será possível. O senhor terá que se comportar e fazer como a doutora Maria Pereda faz, fazer como o professor Jonathan Matias faz. O senhor vai ter que seguir a linha dos bons.
O seu vídeo é uma conversa na sua sala de visita. Aqui é a minha sala de visita. Ó. Aqui está a mesa, tem um jarro de flores ali, ali está a minha estante, é aqui que eu recebo meus amigos, é aqui que eu recebo meus alunos. Então, parabéns e estamos juntos, graças a Deus. Né? Então, vamos mostrar a esse povo que eles não estão conseguindo ler os livros certos. E eles estão achando que estão. E eles estão seguindo a história oficial, os costumes oficiais e elegendo os canalhas oficiais, e assim estão sendo um bando de gado levado para o matadouro. Pronto. Agora o próximo vídeo, sim. O próximo vídeo eu preparei tudo para ele, mas não consegui. Então, mas me solidarizo, portanto, com esses desbravadores que estão vendo os verdadeiros livros que mostram os bastidores da história, a história oculta da humanidade, doutora Maria Pereda. Professor Jonathan Matias, que faz um trabalho da história do cristianismo que é lindíssimo, lindíssimo. Eu vi 2. Origem da Igreja Católica, que ele, sendo isento, porque ele é agnóstico, diz realmente que as bobagens que são ditas aí sobre a Igreja Católica, tudo isso é mentira. E ele fala a verdade sobre a Igreja Católica. Né? E então, e eu. Aí, como eu disse a vocês, uns malandros pagos pelo Rothschild fazem com que a gente pareça que somos conspiranoicos, ou seja, o nome até foi cunhado, viu? Quer dizer, uns idiotas que acreditam na teoria da conspiração, e infelizmente um amigo meu, advogado, aceitou isso, e aí entrou nessa de achar que eu sou conspiranoico. Vejam bem, nós estamos dando dados, bibliografia exata. Doutora Maria Pereda pega o livro, como eu pego o livro, ela não mostra o livro, mas ela lê o texto e confia que você confie nela, e ela lê o texto, dá o título do livro e diz o que é que está acontecendo. E ela tem um monte de livros, e ela lê em inglês, parece que lê outras línguas, e ela vai dizendo como foi que aconteceu a verdadeira história da humanidade. Parabéns, meus aplausos. Eu tinha uma certa antipatia, porque a senhora parecia, assim, querer se autopromover, o que não é o meu caso. Mas, graças a Deus, a senhora tinha uma finalidade, e essa finalidade não era somente dizer o que a senhora queria dizer, a verdade histórica, mas também a monetização. Eu não busco a monetização. Então, o meu problema é dizer a verdade. Jonathan Matias, parabéns também. Você já está com 20 mil inscritos. Significa que você já entrou no programa de monetização. E você, como professor, agora, ser professor não lhe interessa mais. Os seus vídeos lhe rendem mais. Não, eu continuo sendo professor. Não entrei no programa de monetização, não estou interessado. Meu neto me convenceu a fazer um livro, e nesse livro contar a verdadeira história da humanidade, como um dos que a doutora Maria Pereda pegou. Ela escreveu a verdadeira história da humanidade, eu também escrevi, ela tem o dela, eu tenho o meu. Não vamos colidir, que ela vai dizer a verdade, embora não vamos coincidir em tudo, né? Mas ela tem ela diz a verdade tal como ela encontrou, as fontes que ela consulta levam ela aquilo, eu digo a verdade tal como eu encontrei, mas ela é monista, portanto, não é católica, e eu sou católico. Então, quando ela entra através do monismo, aí ela tem uma diferençazinha de opinião. Logo, a história da humanidade, feita pela doutora Maria Pereda, será dentro de uma perspectiva gnóstica. E a história da humanidade, feita pelo professor Marlan, Cristianismo Exótero-Político, o título já diz, Cristianismo Exótero-Político, ou uma história política da cristandade. Mas, doutora, vamos chegar ao mesmo final. Abrir as cortinas e mostrar que o Brasil é um palco iluminado onde eu vestia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. É isso que vocês, meus irmãos brasileiros, estão sendo. Palhaço de perdidas ilusões. E olhando para o chão, o nome da música é Céu de Estrelas, vão ver uma poça d'água, lama, que na verdade assentou o barro, e aí reflete as estrelas do céu, e aí, olha que poesia bonita, né? Refletindo as estrelas do céu. Eu não lembro agora do trecho da música, mas é extremamente poético. Chão de Estrelas é o nome da poesia. Quer dizer, você, idiota, olha para uma poça de lama, morando no morro, e vê as estrelas do céu. Em vez de olhar para o céu, para cima, você olha para baixo, para o chão, e é isso que o Rothschild quer. Que você olhe para o chão
e que você saiba que você é criado do barro e que você seja escravo, segundo Gênesis 2. Enquanto que Gênesis 1 diz que Deus os criou e diz que crescei e multiplicai-vos, povoai a terra, reinai e dominai sobre todas as feras, sobre todas as aves. Então você tem duas opções. Olha para o chão, vê as estrelas do céu refletidas, contente-se com isso e seja que Arlequim ou a majestade no carnaval. Ou então, não contente com isso, veja os bastidores da história, como Maria Pereira mostra, como eu estou mostrando, como Jonathan mostra, e não é conspiração, não. É uma agenda traçada por essas e seguida rigorosamente, hoje, pelo Partido Sionista Mundial. Obrigado, chegamos aos 50 minutos. Como muito além do que eu queria, 40 era o que eu queria. Até o próximo vídeo. Eu espero que no próximo eu entre no assunto central. Estava tudo preparado aqui, mas não tem como seguir o script, aquilo que a minha mente supõe, porque eu sou elevado, segundo o assunto, a dizer a vocês por que, como, qual é a causa da nossa, vamos dizer assim, aparente revolta. Doutora Maria Pereira faz isso com um sorriso nos lábios. Eu acho incrível como ela consegue dizer a canalice do movimento sionista mundial com um leve sorriso irônico nos lábios. É sempre com um sorriso nos lábios que ela relata a canalice dos cázaros, dos falsos judeus askenazi. Enquanto que eu digo com essa verve, com esse nervosismo, com esse ímpeto. E o professor Jonathan Matias é como se estivesse dando uma sala de aula, tranquilamente, usa aqueles papéis expostos que o meu neto sabe fazer, a edição, ele faz o vídeo e depois edita. Em vez de mostrar como eu mostro assim, ele faz um papel tampando a tela e nesse papel tem a citação, o documento e etc. Método diferente, objetivos iguais, a verdade. Estamos juntos, pelo menos esses três eu conheço. Respeito também o professor Barbosa Lima, que é cristão, mas é batista, que também procura a verdade. Então, nós estamos um grupo que está tentando mostrar a vocês a verdade. Não somos conspiranoicos. Isso não é uma conspiração. E o meu objetivo é provar a vocês isto. Professor Marlanf, da professora, do professor Jonathan Matias, da doutora Maria Pereira e do pastor Barbosa Lima, né? Que como é que é o nome do programa dele? Aventuras? Não, é alguma coisa semelhante. Então, mas o programa dele é bem bonito, bem montado, porque a igreja dele é quem financia, e ele dá os rendimentos daquele programa do YouTube dele para a igreja. Todos eles entraram no programa de monetização, para mim não me interessa. Mas se alguém comprar o meu livro, A História Política da Humanidade, eu vou terminar ganhando algum dinheiro, mas isso por causa de alguns amigos que disseram, pô, cara, você tem tanto conhecimento e não ganha nada com isso, então vai e faz alguma coisa. E o meu neto disse, eles estão certos, vamos fazer junto, vamos. Tornou-se meu sócio. Então serão bem diferentes. Os vídeos do nosso livro, História Política da Cristandade, eu terei que ser comportado, terei que me vestir corretamente, a doutora Maria Pereira ficar linda, vai aqui, viu? Como mulher, apesar de eu ser um homem de 74 anos, sou artista, né? Tenho uma licenciatura do IBA, Instituto de Belas Artes, fiz no Parque Lage, História da Arte, me aprofundei na arte, né? Aqueles livros que estão lá em cima, aquela coleção que o dedo está apontando verde ali, ó, são os livros que eu comprei como professor de História da Arte. Meu dedo está em cima deles, é uma coleção, os museus do mundo, os mais famosos. Então, você é linda, meus parabéns, minha queridíssima irmã em Cristo, embora você seja monista e ache que Jesus Cristo não tem importância. Num dos seus vídeos você fala dele assim com um certo, eu não diria desprezo, mas dá aquele seu risinho de quando fala alguma coisa que é irônica. Mas não é por isso que nós vamos brigar, porque Jesus Cristo é a verdade, e você queira ou não, está seguindo aquilo que ele disse, tá? Jonathan Matias, meu querido irmão, apesar de, então, minha irmã, doutora Maria Pereira, meu irmão Jonathan Matias, vocês que é agnóstico, seu coração é de cristão, você está lutando pela verdade, e o fato como você desmascara, Dan Brown,
e os autores nos quais ele se baseou, 3 canalhas ditos historiadores, foi lindíssimo. Você se superou naquele vídeo, mas eu vou ver todos os vídeos. Uma história, a história do cristianismo dita por você. E você é fera. Meus parabéns. Finalmente, o professor Barbosa Lima, doutor, que é arqueólogo. Então, estamos juntos. Parabéns a nós e vamos dizer a essa camada de gente que emburreceu, que abram os olhos. Tenham olhos para ver e cérebro para pensar, como nós 4. E para de usar o cérebro só para separar as orelhas. Termino dando esse puxão de orelha em vocês e já seguindo minha querida irmã Mônica, não dizendo os nomes que eu digo aqui foram selecionados. Eu posso dizer, porque você me disse, cuidado com nomes. Cuidado com nomes porque eles podem te causar problema. E assim acabamos o problema. Vejam o nosso vídeo, deixe seu like e fica ainda para a próxima, o que está tudo preparado aqui. Olha, eu acho que vocês vão ver. Está escrito matéria pública, é uma denúncia sobre o fato, a mesma coisa que está aqui. Mas como eu achei que os sites anônimos não eram confiáveis, eu fui procurar outros sites, inclusive aqui ele dá alguns, e encontrei aquele Matéria Pública, que eu tenho no meu netbook, que foi meu primeiro computadorzinho, e aqui nesse Matéria Pública vocês vão ver coisas notáveis que não vou colocar agora, não dá tempo. Já passei, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência, e então não vamos chegar a uma hora de jeito nenhum. Tchau, ademã, como diz Ebrahim Suede, que eu vou em frente. E aqueles que aceitam de mim a minha bênção, Pax Domini Nosso Jesus Christi, sit semper vobiscum, nunc et in nomine secula seculorum. Amém.